Olá pessoal, bacana, beleza? Voltando ao nosso ciclo de estudo, hoje vamos iniciar o capítulo 19, módulo 7, capítulo 19, noções de equilíbrio químico e suas constantes. Beleza? Nós observamos, pessoal, em um primeiro momento, que as reações químicas comuns, normais, elas ocorrem somente em um único sentido. Então, vamos supor que eu tenho genericamente os reagentes A e B formando os produtos C mais D. Então, observem aí, ok? Que as reações convencionais e normais, elas ocorrem em um único sentido, dos reagentes para os produtos. Um único sentido, se somente se, em um único sentido. Diferentemente das reações de equilíbrio químico, que ocorrem em dois sentidos. Nas reações em equilíbrio químico, nós podemos ter tanto os reagentes A mais B, formando os produtos C e D, tanto quanto os produtos C e D se decompondo e formando novamente os reagentes. Então, observem que as reações em equilíbrio químico ocorrem em dois sentidos, tanto dos reagentes para os produtos, tanto quanto dos produtos para os reagentes. Eis aí as reações de equilíbrio químico, sempre representadas por uma dupla seta. Ok? Beleza. Vamos lá, adiante. Equilíbrio químico, então. O que seria esse tal de equilíbrio químico? Qual seria a definição de equilíbrio químico? Vamos lá. Equilíbrio é a parte da química, da físico-química, que estuda as reações reversíveis e as condições para o estabelecimento desta atividade equilibrada. Então tá aí. Equilíbrio químico ocorre em reações reversíveis. O que é algo reversível? Que pode voltar ao seu estado original, inicial. Nas reações normais e convencionais, eu tenho somente o sentido reagentes formando produtos. Nas reações em equilíbrio químico, nós temos o quê? Dois sentidos nós temos. Reagentes dos produtos para os reagentes, seja algo reversível. Ocorre, tá? A passagem dos reagentes para os produtos e voltando dos produtos para os reagentes. Por isso chamamos de equilíbrio químico. Há um equilíbrio, tá? Nesses dois sentidos. Reagentes, produtos e produtos, reagentes. Eis aí a definição de equilíbrio químico. Como a gente pode observar também, ó, nessa equação genérica AK. Beleza? Ok? Vamos lá. Qualquer sistema em equilíbrio representa um estado dinâmico do qual dois ou mais processos estão ocorrendo ao mesmo tempo e na mesma velocidade. Eis aí também outro critério para a gente classificar uma reação de equilíbrio químico. Nós vamos ter duas reações ocorrendo simultaneamente. No sentido dos reagentes para os produtos, eu vou ter a reação ou velocidade 1. No sentido dos produtos para os reagentes, eu vou ter a velocidade ou reação 2. Essas reações, elas vão ocorrer simultaneamente, em um estado dinâmico. Vão ocorrer simultaneamente, em um estado dinâmico. Ok? Ao mesmo tempo. Vai chegar um determinado momento que a velocidade direta, que eu estou chamando de V1, velocidade direta, vai ser igual à velocidade inversa, que eu vou estar chamando de V2. Exatamente nesse momento aí, onde essas velocidades se igualam, nós teremos o estado de equilíbrio químico. Ok?
adiante. As reações da química analítica, as reações da natureza e os principais processos industriais de produção de substâncias são, em sua maioria, reversíveis, ou seja, desenvolvem-se ao mesmo tempo e em direções opostas. Ou seja, olha a aplicabilidade e a importância dessas reações de equilíbrio químico. São bastante importantes para a indústria, principalmente, nos processos industriais, as reações de equilíbrio químico. Assim são, por exemplo, a síntese da amônia e do ácido sulfúrico, a solução saturada de carbonato de cálcio, o equilíbrio do ozônio estratosférico com oxigênio comum, dentre outros aí. Então observem, todas essas reações aí, são exemplos de reações em equilíbrio químico. Todas estão sendo representadas por duplas setas. Ou seja, isso está indicando que elas ocorrem em dois sentidos. Se está indicando, você observar que uma reação está sendo representada por essa dupla seta aí, tem nem para onde correr. Pode classificá-la como uma reação de equilíbrio químico. Ok? Beleza. Então vamos lá. Falei para vocês anteriormente que essas reações em equilíbrio químico estão ocorrendo ao mesmo tempo. A velocidade direta, que estamos chamando de V1, é dos reagentes seguindo para os produtos. A velocidade inversa ou indireta é no sentido contrário, dos produtos para os reagentes. Ok? Então, vai chegar um determinado momento, como eu falei anteriormente para vocês, que essas equações, que essas reações vão se igualar, essas velocidades V1 e V2 vão se igualar, chegando ao que a gente chama de estado de equilíbrio químico. No exato momento em que a velocidade 1 se iguala à velocidade 2, nós vamos ter um equilíbrio químico, um equilíbrio, ok? Então tá aí. A causa do estabelecimento do equilíbrio é a nivelação das velocidades direta para a direita e a da inversa para a esquerda. Ou seja, no exato momento em que essas duas velocidades se nivelam, ou seja, são iguais, nós temos o que a gente chama de estado de equilíbrio químico, que se realiza como consequência das mudanças de concentração das substâncias. Outros tópicos bem importantes para uma reação em equilíbrio químico são esses detalhes aqui, pessoal. São esses detalhes bem aqui. Exatamente esses detalhes aí. Ok? As condições fundamentais para que se estabeleça o estado de equilíbrio químico. Existem duas condições essenciais para se estabelecer um equilíbrio químico de uma determinada reação. Dois fatores são principais, são cruciais. O primeiro deles, reações de equilíbrio químico ocorrem se somente se em sistemas fechado, tá? O sistema tem que estar fechado. E que a temperatura e a pressão permaneçam constantes. Essas são as condições para que se estabeleça o estado de equilíbrio químico. Então, se perguntarem para vocês quais são as duas condições, tá, obrigatórias para que se tenha um equilíbrio químico, para que ocorra uma reação de equilíbrio químico em uma reação, o sistema tem que ser fechado, sem contato com o meio externo, tá? Temos que ter uma reação em um sistema fechado e que tanto a temperatura tanto quanto a pressão sejam constantes, permaneçam o tempo todo constante, ou seja, do início ao fim não vão variar. Ok? Beleza?
As características do equilíbrio químico. A velocidade da reação direta, que chamamos de V1, é igual à velocidade da reação inversa, V2. Então tá aí. No exato momento, novamente, aquele mesmo lenga-lenga, no exato momento em que a velocidade 1 se iguala à velocidade 2, nesse exato momento aqui, nós temos o estado de equilíbrio químico. O equilíbrio é dinâmico. Ambas as reações continuam ocorrendo, só que com igual velocidade. O equilíbrio químico é mantido permanentemente pela igualdade das velocidades das reações químicas opostas. Microscopicamente, tudo continua. Tá ok? As velocidades se igualam, mas as reações químicas continuam ocorrendo. Ah, se igualou, então pronto. A reação para de ocorrer. Não, 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 não. A velocidade das reações se igualam, mas microscopicamente elas continuam acontecendo. O que existe, na verdade, são duas reações opostas que ocorrem com a mesma velocidade. Simples assim. Novamente, o que existe, na verdade, são duas reações opostas que ocorrem com a mesma velocidade. Simples assim. As características do equilíbrio químico. As propriedades macroscópicas, como cor, estado físico, volume, densidade, permanecem constantes. Ou seja, externamente, não se percebe nenhuma alteração no sistema, apesar de seu caráter dinâmico. Então tá aí uma das principais características do equilíbrio químico em se tratando das propriedades macroscópicas. Quando uma reação tiver em equilíbrio químico, suas propriedades macroscópicas, como cor, estado físico, volume e densidade, permanecem constantes. Não vai haver nenhuma alteração. As concentrações das substâncias, de todas as substâncias presentes no equilíbrio, permanecem constantes ao longo do tempo. Isto permite caracterizar o equilíbrio por meio de um número, a constante de equilíbrio, que indica a relação das concentrações entre reagentes e produtos. Então, eis um fator que a gente vai estudar bastante e vai ser bastante importante no decorrer do estudo de equilíbrio químico, a questão da constante equilíbrio. Essa constante